Primeira de Samuel, capítulo 2, versos 26. Aleluia. Primeira de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Capítulo 2, versos 26. 26. Glória a Deus, aleluia. Quem já achou diz amém? Amém. Quem não achou diz escola dominical? Escola dominical. Graças a Deus. Ok, diz assim então o versículo. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Os irmãos podem tomar assento, amém? E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Se neste momento me fosse dada a oportunidade de fazer uma escolha a Deus, eu iria dizer: Deus, permita que eu diga apenas duas palavras: arrependa-se e converta-se ao Senhor, e terminava já o culto. Porque é uma responsabilidade, irmãos, estar aqui diante dos irmãos e falar desta palavra que não é palavra humana, mas palavra de Deus. Aleluia. E eu vou dizer que esta é uma mensagem mais importante, é uma mensagem mais linda, é uma mensagem mais espetacular, porque estamos a falar da Bíblia Sagrada. Porque se fosse eu a falar, talvez não teria impacto nenhum. Se fosse apenas pelas minhas palavras, pelo meu vocábulo, talvez não teria impacto nenhum. Mas porque é a palavra de Deus, então será Deus a falar através da sua palavra. Nós lemos, ou seja, o texto refere-se a Samuel. E Samuel era um jovem. Se calhar, se nós tivéssemos que aplicar esta mensagem, nós diríamos que seria apenas para a juventude. Mas eu ainda insisto em dizer que será para a juventude, porque eu pertenço a uma igreja de jovens, independentemente das faixas etárias, porque o nosso Deus, Ele renova as nossas forças todos os dias. Então nós somos jovens na presença de Deus. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com Deus e para com os homens. Cresça fazendo-se agradável a Deus. Este é o nosso tema. Cresça fazendo-se agradável ao Deus, aquele que nos criou. Cresça como criatura diante do Criador que cuida de nós, diante do Criador que nos protege, diante do Criador que providencia vários escapes para as nossas vidas, diante do Criador que nos delega, que nos orienta, que nos ensina através da sua palavra. Cresça diante dele. Falando de Samuel, nós não poderíamos só falar de Samuel sem falarmos dos seus pais. Nós sabemos que Samuel tinha como pai Elcana. E Elcana, pai de Samuel, tinha duas mulheres. Uma chamava-se Penina e a outra chamava-se Ana. Penina tinha tantos filhos, mas Ana era estéril. Ana não podia conceber. Ana não tinha filhos. O que motivava com que Penina, muitas das vezes, irritava Ana. E todos os anos, Elcana e as suas duas esposas e os seus filhos subiam à cidade de Siló para oferecer sacrifício ao Senhor, para render louvor ao Senhor. Essa cidade de Siló, onde habitava o servo de Deus, Eli. E nesta cidade, amados irmãos, em Siló, por que eles subiam nesta cidade de ano em ano? Porque aquela cidade albergava o tabernáculo de Deus. Porque aquela cidade albergava, não é, o altar de Deus. E todos os anos eles subiam para oferecer sacrifícios de louvores ao nosso Deus. Se nós aplicarmos nos nossos dias, Siló é este lugar que nós estamos. Nós saímos todos os domingos, nos preparamos, viemos aqui com as famílias, jovens, crianças, viemos aqui para oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aqui em Siló, não é? Não no sentido literal, porque Siló, aquela cidade de Siló, tipifica a casa de Deus, tipifica a igreja do Senhor, onde Deus nos recebe, onde nós nos encontramos com Deus para cultuá-lo, para fazer as nossas ofertas, para entregar aquilo que Deus nos tem concedido. Então, era precisamente isto que Elcana e as suas esposas e os seus filhos faziam de ano em ano.
subiam a Siló para oferecer sacrifícios de louvor. E eles faziam isso todos os anos, até que um dia, Ana, de tanto ser gozada, de tanto ser zombada, de tanto ser irritada, de tanto levar na cara que tu não tens filho, Ana propôs no seu coração. Ana tinha um sonho, Ana tinha um desejo de conceber, Ana tinha um desejo de ter um bebê, mas ela não conseguia. Mas Ana, irmãos, ela dobrou os seus joelhos. Eu não sei se ela leu Salmos 37:5. Entrega os teus caminhos no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu não sei se Ana leu o Salmos 40:1, que diz: esperei com paciência no Senhor e ele ouviu as súplicas e atendeu a minha oração. Eu não sei, amados irmãos. A Bíblia não nos fala se Ana era PD ou PhD. A Bíblia não nos fala se Ana era bacharel em teologia. A Bíblia não nos fala se Ana era uma professora teóloga. A Bíblia não nos fala se Ana era uma mulher, ou seja, dotada de competências teológicas para abordar a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia me fala uma coisa, que Ana era uma mulher de oração. A Bíblia me fala que Ana era uma mulher que prostrava-se diante dos pés do Senhor. A Bíblia me fala de uma Ana que não se calava diante da presença de Deus. A Bíblia me fala de uma Ana que conhecia o seu Deus. Porque Ana conhecia Deus. E Ana, conhecendo Deus, ela se prostrou na presença de Deus. Ela se humilhou na presença de Deus. Jovens, o que temos feito? Jovens, o que temos feito para Deus? Como temos consumido o nosso tempo? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A Bíblia diz que em Eclesiastes 12:7, que o pó, esta carne que nós temos, voltará ao pó, e o espírito que nós temos voltará a Deus que o deu. Jovens, o que temos feito para Deus? O que temos feito com o tempo que Deus nos concede? Nós sabemos que no dia tem 24 horas. O que temos feito com essas 24 horas? Em que nós estamos a investir o nosso tempo? É bom estudar, sim. É muito excelente estudar. É muito importante estudar. Para nós termos a capacidade de poder ler, interpretar, poder fazer uma explicação. É importante, porque se nós não estudarmos, nós não vamos ter esta capacidade. Mas Deus, a Bíblia em Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos preocupados em dar sustentabilidade à nossa carne, que vai perecer. Mas não estamos preocupados com o nosso espírito, que é eterno. O nosso espírito que se alimenta com coisas espirituais. Estamos preocupados com a nossa carne. Se nós pegarmos um grupo de jovens, adultos, e nós conversarmos, nós vamos ver, diante das suas abordagens, o que é que eles vão dizer. Olha, eu tenho um propósito, plano disto e daquilo. Eu, quando acabar isto, vou ser aquilo, vou fazer aquilo outro. Eu, quando fizer aquilo. Mas em poucos, ou são poucos, que falam do seu espírito. O que vão fazer com o seu espírito. Outro dia contei de um jovem que estudou medicina. E este jovem, assim que terminou o curso de medicina, na sua universidade, eles propuseram fazer uma homenagem ao melhor aluno. E este aluno, que teve a maior nota, foi apresentado diante de um professor que era cristão. E este professor teve o mérito de entregar o diploma, ou seja, aquele símbolo, aquele mérito ao aluno. E este aluno fez o seu discurso, agradeceu, e quando ele saiu do pódio, o professor cristão o interpelou. Ou seja, o professor cristão foi logo ter com ele: jovem, agora terminaste o seu curso, a tua formação de medicina, o que é que pretendes fazer? Ele disse: agora eu vou criar uma clínica. E depois de criar uma clínica, vou me candidatar a um lugar num hospital público. E o professor disse: depois. Ele disse: depois eu vou procurar uma mulher para me casar. Ele disse: depois. E depois vamos propor nos nossos corações conhecer o mundo, conhecer a Europa. E o professor cristão disse: e depois? Ele disse: depois
Vamos ver os nossos filhos crescer. Todos eles bem situados. E o professor olhou para ele e disse, e depois? E ele disse, depois? E depois, professor? Vamos morrer. E o professor disse, e depois? Ele disse, depois, professor? Não sei. Parece uma coisa sem sentido, mas é verdade, acontece. Muitos de nós não sabemos o depois. Estamos preocupados com a nossa carne. Mas a Bíblia, em Eclesiastes 12:7, o pó, ou seja, o corpo voltará ao pó, tornará ao pó. Mas o espírito que nós temos torna a Deus. Muitos não sabem isso. Então não estamos preocupados em alimentar o nosso espírito. E outra questão também. Havia uma senhora idônea. Porque idoneidade não é de idade, meu irmão. Idoneidade é de maturidade. É de experiência. E havia uma senhora idônea. Mas esta senhora era idônea só de idade. Não de maturidade. E ela todos os dias vinha a Siló. Vinha oferecer sacrifício a Deus. Todos os domingos estava aqui para oferecer sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Certo dia, ela regressando para sua casa, encontrou sua filha adolescente. E a filha olhou para ela, olhou para a Bíblia que estava em cima da estante e disse, mãe, aquilo é o que está ali em cima? E a mãe disse, aquilo é uma Bíblia, filha, toda entusiasmada. É uma Bíblia, sim. E o que contém nesta Bíblia? E ela disse, dentro desta Bíblia contém as palavras de Deus, toda entusiasmada. Disse, é, mãe? Sim. Então, e por que a mãe não pega esta Bíblia e deita fora? E a mãe se tocou. Por que tu dizes isso, filho? Porque eu não me lembro, um dia, a mãe abrir a Bíblia para me falar do que está contido nesta Bíblia. Eu não me lembro a mãe pegar nesta Bíblia e dizer, filha, senta-te aqui e ouça a palavra de Deus, o que Deus tem para a sua vida. Então, aquela irmã se tocou, meu irmão. Quantos de nós temos a Bíblia, conhecemos a Bíblia de capa a capa? Quantos de nós lemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, várias vezes, mas nós não temos a Bíblia dentro de nós? Quantos de nós nos chamamos cristãos e não somos cristãos? Quantos de nós nos intitulamos filhos de Deus, quando Deus nunca sequer se chegou perto de ti, porque tu nunca tomaste a iniciativa de chegar perto dele? Quantos de nós jovens passamos 3, 4 horas jogando videogame? Quantos de nós jovens achamos que somos sábios, ao invés de irmos buscar conselho em pessoas adultas, preferimos ir buscar conselho em pessoas da nossa faixa etária, que passam 3, 5 horas dentro de jogos, que passam 3, 5 horas dentro do Facebook, perdendo tempo, e depois não tem o que nos sustentar, não tem nada para nos dar, não tem nada para nos alimentar, né? Vamos levar ao precipício, vamos induzir ao erro. Então aqui pessoas adultas, idôneas, quem alguma vez perdeu o seu tempo? O termo errado, mas eu vou usar o termo correto. Quem alguma vez investiu o seu tempo consultando o seu pai e a sua mãe? Mas entrando na nossa mensagem, crescia o jovem Samuel e fazia-se agradável a Deus e assim para com os homens. O primeiro ponto é, crescia diante de Deus. Samuel começou a crescer porque Samuel era um aprendiz na casa de Eli. Samuel estava ali como um aprendiz. E nós sabemos quais são as funções de um aprendiz. Um aprendiz está sempre disponível. Um aprendiz está sempre disposto. Um aprendiz está sempre em prontidão para fazer a tudo quanto lhe ordenar. Um aprendiz está sempre, eis-me aqui, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu estou aqui para fazer alguma coisa. Eu estou aqui para trabalhar na obra de Deus. Eu estou aqui para disponibilizar-me naquilo que for preciso. Irmãos, eu trabalhava do outro lado do rio e não conseguia vir aos cultos ao domingo, nem aos dias de semana. Trabalhava de segunda a segunda. E estudava também aqui em Lisboa. E eu orava a Deus, oh Deus, me tira daqui para me levar para não perder o ano letivo. Para não perder. Enquanto eu orava assim, Deus não me respondeu. Eu fui fazer 3 pedidos na diretora comercial e a diretora comercial me negou os 3 pedidos. E na terceira vez foi mais dura. Disse, se tu quiseres, vai arranjar outro sítio. Se não estás satisfeito, achas que estás a sentir prejudicado, vai arranjar outro sítio. Mas irmãos,
O Espírito Santo de Deus, quando está conosco, ele nos orienta. O Espírito Santo de Deus, quando está conosco, quando nós somos aprendizes com Deus, Deus nos orienta. Quando nós somos aprendizes com Deus, Deus diz, filho, não é por ali, vem por aqui. E nós ouvimos quando somos aprendizes. E eu ouvi. E eu mudei a tática de oração. Eu disse, Deus, eu não consigo assistir nenhum culto. Eu trabalho aqui de segunda a segunda. Não participo em nenhum culto. Estou a desfalecer. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Nós temos uma loja em Saldanha. Faça com que eu vá para lá. E eu já não fui falar mais com a minha diretora comercial. E eu continuei a agradecer a Deus e dizer, Deus, eu sei que Tu és o meu Redentor. Eu posso todas as coisas em Ti. E quanto menos eu esperava. Eu pedi uma semana para eliminar uma cadeira que era complicada. Eu pedi uma semana sem remuneração. E eu batalhei, consegui eliminar essa cadeira. E faltavam 2 dias para voltar lá ao Montijo outra vez. Eu disse, Deus, faltam 2 dias. Deus, faltam 2 dias, meu Deus. Eu vim falar, eu sempre corria na mamãe Luísa, na mamãe Chica. Mamãe Chica, estás a passar isso, mamãe? E ela disse, não se preocupa, filho, nós vamos também orar aqui e você vai orar naquele lado. E Deus, amados irmãos, é fiel. E quando faltava 1 dia, eu disse, Deus, falta 1 dia, Deus. Falta 1 dia, o dia já estava a ir, o dia estava a ir. E eu lembrei daquela passagem que Jesus disse a Marta, não se preocupa. Ou seja, quando Jesus disse aos seus discípulos, quando ouviu que Lázaro estava doente, ele disse, o dia tem 12 horas, 24 horas, obrigado. E eu, amados irmãos, fui fazer uma entrevista com uma doente. E lá mesmo onde eu estava fazendo a entrevista com a doente, em Alverca. Eu na casa da doente, o meu telefone toca. E me disseram assim, Carlos, tu lembras-te daquela proposta que tu nos propuseste de querer ir para Lisboa, para trabalhar na loja de Lisboa? Eu disse, sim, lembro. Então temos uma proposta para 1 mês. Para 1 mês. Amanhã, em vez de você vir para aqui, amanhã mesmo você começa lá em Lisboa. Já está tudo delegado, você vai lá, já sabe que vão te receber. Eu disse, glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, meus irmãos. E eu vinha correr nas mamães. E eu disse, mamãe, só me deram 1 mês. E as mamães disseram, não, filho, não se preocupa, 1 mês. Você já está lá. É esta a vantagem de nós procurarmos pessoas idôneas. Às vezes nós vamos procurar pessoas erradas. E quanto menos eu esperava, até hoje estou lá de 1 mês, anos e anos e anos. Deus é fiel e justo. Então Samuel era um aprendiz. E como aprendiz, ele não questionava. Como aprendiz, ele não apresentava desculpas. Como aprendiz, ele não apresentava as suas coisas. Como aprendiz, ele se disponibilizava. Quantos de nós não sabemos ser aprendiz? Quantos de nós não sabemos ser servos? Quantos de nós não sabemos ser obedientes a Deus? Deus te prova nas pequenas coisas para te colocar nas coisas grandes. Deus não vai fazer coisas grandes logo do começo. Ele vai começar nas coisas pequenas. E Ele vai ver a tua disponibilidade. Ele vai ver a tua entrega. Ele vai ver, Ele conhece o teu coração, meus irmãos. Deus conhece o teu coração. Então Samuel era basicamente um aprendiz. A Bíblia não diz com que idade. Com que idade é que Samuel começou a desenvolver essas competências. E as funções também do aprendiz, ou seja, as funções de Samuel naquela casa em que ele estava, era abrir as janelas todas as manhãs. Todas as manhãs Samuel acordava, abria as janelas. E a brisa de Deus entrava. Samuel também teve dificuldade nos seus primeiros anos de ministério. Por quê? Porque o seu líder, Eli, já era avançado de idade e tinha dificuldade de visão. Tanto que nós sabemos que Samuel, Deus o chamava. Deus chamou Samuel 3 vezes. E só na 3ª vez é que o servo de Deus, Eli, apercebeu-se que era Deus que estava falando com Samuel. Samuel também significa o ouvido de Deus. Por quê?
Porque Ana, quando prostrou-se diante da presença de Deus, ela orou e Deus ouviu a sua oração. E o facto de ter ouvido a sua oração, ela colocou o nome do seu filho, aquele que Deus ouve. Então, Samuel já cresceu com um nome abençoado. Samuel desenvolveu competências espirituais. Talvez você diga, não, ele desenvolveu porque tinha pais cristãos. Talvez você diga, não, Samuel desenvolveu porque ele cresceu num ambiente cristão. Mas nós vamos encontrar pela frente que também havia outros jovens que cresceram no ambiente cristão, que são os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que não eram nada obedientes a Deus. Eles desobedeciam a lei e os mandamentos de Deus. Nós também podemos ver ainda o segundo ponto, que servia a Deus em submissão. E Samuel servia a Deus em submissão. Samuel não questionou. Nós se verificarmos, vamos ver que os filhos de Eli eram filhos considerados filhos de Belial. Eram líderes que não davam exemplos. Eram líderes do qual olhavam para eles, não viam nada para seguir como exemplo. Eram líderes que desobedeciam o mandamento de Deus. Eram líderes que não cumpriam com a palavra de Deus. Mas Samuel, em momento algum, se levantou. Em momento algum, Samuel levantou nos bastidores e começou a falar mal daquele líder. Em momento algum, Samuel se levantou e começou a murmurar sobre aquele líder. Em momento algum, Samuel levantou-se e começou a apontar dedo. Estes não sabem nada, querem também me dirigir. Esses que não têm isso e aquilo, querem também me dirigir. Em momento algum. Por quê? Porque ele servia a Deus em submissão. Quantos de nós não somos submissos a Deus? Quantos de nós nos sentamos perdendo tempo? Eu no princípio também errava, mas eu sempre consultava pessoas idôneas. Eu sempre, qualquer coisa que não me tivesse a cair bem, eu ia correr logo em pessoas idôneas. E essas pessoas me aconselhavam, filho, fica calmo. Filho, ore. Filho, fica calmo. E nesses conselhos que eu fui obtendo, eu fui aprendendo. Toda vez que me dissessem, fica calmo, eu chegava aos pés do Senhor e orava. E Deus, de fato, me dava aquela calmia no coração. E Deus me dizia, não se turbe, meu filho. Fica calmo mesmo. Aquelas palavras que você está ouvindo são palavras certas. Fica calmo, fica calmo. Porque Deus não dorme, meus irmãos. Deus não dorme. Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus faz todas as coisas que lhe apraz. Então, serve a Deus em submissão. Não seja irreverente. Não seja mau exemplo. Não induza ninguém ao erro. Se você quer errar, erra sozinho, mas não induza também o outro a errar. Se você quer defraudar Deus, defrauda sozinho. Não induza o outro também a defraudar Deus. Se você quer ser desobediente, desobedece sozinho. Não induza o outro a desobedecer. Se você quer seguir os teus caminhos, segue sozinho. Não leve ninguém a seguir o mesmo caminho que você está a seguir. Glória a Deus, aleluia. Deus é Deus, amados irmãos. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Ele faz as coisas no momento que lhe apraz, no momento certo. Ele não tem pressa. Nós, os humanos, sim, é que temos pressa. E Samuel sempre serviu em submissão. Mas por quê? Será que a sua mãe, Ana, teve alguma influência nisso? Teve, sim. E qual foi a influência de Ana? Ana, mulher de oração. Ana, mulher de oração. Enquanto Samuel ainda era menino, Ana sustentava-o com as suas orações. Até que Samuel atingiu uma certa idade e começou a aprender também a orar. E quando ele começou a orar, Deus começou a visitá-lo. E o terceiro ponto diz assim, soube ouvir a Deus. Samuel soube ouvir a Deus. Nas primeiras vezes que Deus o chamou, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E ele foi pensando que fosse Eli ao chamar. Porque Samuel era tão submisso a Eli. Quer dizer, aparentava que Samuel estava seguindo Eli. Mas o verdadeiro sentido é que Samuel estava seguindo a Deus. Ele, submetendo-se às ordens de Eli, estava automaticamente a seguir a Deus. Então, Samuel soube ouvir a voz de Deus. Deus o chamou. Quantos de nós, aplicando nos nossos dias,
Quantos de nós não queremos e não sabemos ouvir a Deus? Aleluia. Amados irmãos, muitas das vezes Deus não vai surgir e falar assim como falou face to face com Moisés. Deus vai usar terceiros. Deus vai usar homens disponíveis. Deus usa vasos para preencher o teu vazio. Deus usa homens capacitados para preencher aquele espaço que ainda está vazio no teu coração. Então Deus usou o próprio Eli para despertá-lo. E Samuel soube ouvir. Quantos de nós conhecemos alguns versículos na Bíblia? Achamos que também já somos, já podemos, já sabemos, né? Já não queremos ser obedientes, já não queremos ser submissos, porque eu sei, sabe uns três versículos de cor, pronto, acha que também já é pastor, é evangelista, acha que também já é líder, né? Quem és tu? Nós não somos nada, meus irmãos. É a graça de Deus que nos sustenta. Se não for a graça de Deus, nós não somos nada. Então temos que saber ouvir Deus. Muitas das vezes Deus está constantemente a falar para ti, mas você está sempre a perder tempo nas coisas que te distraem. Deus quer falar contigo, filho meu, ouça. Filho meu, filho meu, filho meu, e do nada. E depois acontecem coisas drásticas. E depois queremos correr. Deus, o que é que eu fiz? O que é que se passa? É que você não ouve Deus. Temos que aprender a ouvir Deus. Deus está constantemente a falar conosco, meus irmãos. Nós estamos distraídos nas coisas deste mundo. Os tempos são trabalhosos. Os dias são difíceis. Nós temos que procurar buscar a sabedoria de Deus, amados irmãos. Tiago 1:5 diz que os fatos da sabedoria peçam, porém, a Deus, que Ele dá a todos deliberadamente. Ele não vai te dizer, então, o que tu me pediste ontem, o que é que tu fizeste? Ele não vai te dizer, então, aquilo que eu te dei anteontem, o que é que tu fizeste? Não, Ele vai te dar sempre. Porque se você pedir, Ele vai te dar. Deus é soberano, meus irmãos. Deus importa-se realmente com cada um de nós. Porque se Deus não se importasse conosco, nós nem sequer aqui estaríamos. Estaríamos todos levados pela onda deste mundo. Então aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir Deus. Não apresente as suas desculpas. Não apresente as tuas sapiências, as tuas sabedorias. Não apresente. Deus não quer saber da tua sabedoria. Isso é para ti, é para mim, aqui. Deus não quer saber disto. Deus quer saber do teu espírito. Deus está preocupado na tua salvação. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você se humilhe na sua presença. Deus quer que você abandone as coisas e se entregue totalmente a Ele. É isto que Deus quer. Deus não está interessado nas tuas preocupações. Ou seja, nas situações que você lhe apresenta como subterfúgio, como meios, como recursos. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado que você seja um verdadeiro aprendiz. Que você seja um verdadeiro servo. Que você seja um disponível nas suas mãos. Eu, às vezes, fico triste, meus irmãos. Fico triste. Nós somos jovens aqui. E nós que devíamos levar esta obra avante, não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada. Estamos a brincar, estamos preocupados com o que é nosso. Queremos viajar. Queremos conhecer, queremos ir, queremos... E as almas que estão a se perder, meus irmãos. A responsabilidade não é só daqueles que Deus os chamou como líderes. A responsabilidade é nossa como filhos de Deus. Então faz alguma coisa, meu irmão. Não se distraia. Não se deixe levar por este mundo, meu irmão. Não se deixe levar por este mundo. Não deixe, meu irmão. O diabo é astuto. Ele sabe das tuas competências. Ele sabe das tuas qualidades e capacidades. Ele sabe do quanto você pode ser uma bomba relógio na mão de Deus para destruir as armaduras, as armadilhas de Satanás. Amém. Irmãos, Deus precisa de ti. É necessário nós ouvirmos. Ouça Deus falando contigo, meu irmão. Ouça Deus. Deus está a falar contigo. Eu não sei quem és, mas Deus está a falar contigo. Ouça Deus. Ouça Deus, irmão. Ouça Deus. Não brinques. Não brinques mais. Não brinques mais, meu irmão. Não brinques mais. Ouça Deus. Deus quer falar contigo várias vezes. Várias vezes Deus já te visitou, quer falar contigo, mas você não ouve. Está distraído. Não é aquilo que vai te salvar, meu irmão. Eu não sei o que é, mas não é aquilo que vai te salvar. O que vai te salvar é esta palavra.
Esta palavra que tem a capacidade, o poder de mudar a tua vida. Assim como aquela mulher, muitos de nós temos esta palavra, mas temos ela pendurada apenas. Não abrimos-la, não lemos. Glória a Deus. Que Deus quer falar contigo e a única maneira de Deus falar contigo é através desta palavra, meu irmão. É a única maneira de Deus falar contigo. Nós falamos com Ele orando, mas Ele fala contigo através desta palavra. Leia a palavra, meu irmão. Não se aparte, dizia Deus a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas poder de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque então prudentemente te conduzirás. É Deus que quer te orientar. Nós somos criatura perecível. Nós somos temporais. Tão depressa passamos como uma hora. Nós não somos eternos, meus irmãos. Nós não somos eternos. Deus é eterno, sim. E o Espírito que Ele nos colocou também é eterno. Mas é preciso dar sustentabilidade a esse Espírito. Nós alimentamos a nossa carne todos os dias. Alguns não conseguem até se suster. Ou se manter em pé se não tomar o pequeno almoço. Alguns não conseguem se manter em pé se não almoçar. Agora imagina o teu espírito, meu irmão. Imagina o teu espírito. O teu espírito basicamente anda faminto todos os dias. Anda faminto e Deus que se comunica com o teu espírito te diz: filho meu, ouça-me. Filho meu, ouça-me. Eu não sei, talvez você veio aqui pela primeira vez a convite de alguém para ouvir esta palavra. E você ouviu. E aquela voz talvez que te falou não é aquela pessoa que te falou. Era Deus se apossando daquela pessoa e te dar a oportunidade de você ouvir aquela palavra no momento certo. Então Deus também tem um plano para a tua vida. Deus também quer ser o teu Criador, quer ser aquele que te guarda, que te proteja de todos os dardos, de todas as armadilhas, de todas as ferramentas que o inimigo prepara para te destruir. Porque como jovens que somos, nós somos o objeto do amor de Deus. E este mesmo objeto do amor de Deus é o objeto que o inimigo vai procurar atingir para atingir Deus. Porque o inimigo não consegue chegar até Deus. O inimigo não consegue tocar em Deus, mas ele consegue tocar no objeto do amor de Deus. E o objeto do amor de Deus sou eu. O objeto do amor de Deus és tu, meu irmão. Então é a ti que o inimigo vai procurar atingir a Deus. É o único meio que ele tem de chegar a Deus. Mas se você estiver nos pés do Senhor, se você estiver na proteção do Senhor, assim como a galinha guarda os seus pintainhos, Deus também há de te guardar debaixo da sua proteção.